1 em cada 5 pessoas terão câncer durante a sua vida. É realmente um volume significativo. Enquanto isso, cerca de 10 milhões de pessoas morrem pelo câncer todo ano. E cerca de aproximadamente 19 milhões são os novos casos também que acometem a humanidade. No Brasil, em 2022, a gente tem uma estimativa de cerca de 625 mil casos novos da doença, sendo que esse número é subestimado. A gente sabe que existe um grande número de subnotificações. Então, a gente espera que aproximadamente 700 mil novos casos aconteçam, se a gente considerar os notificados e os não notificados. A maioria desses tumores são câncer de pele e não melanoma, que será o mais incidente, que acomete aproximadamente 177 mil pessoas, o que corresponde a 27% de todos os casos, tanto em homens quanto em mulheres. Seguidos pelos cânceres de mama e próstata, que acometem cerca de 66 mil pessoas todo ano, tumores coloretais, pulmão e estômago. Temos uma incidência muito próxima de homens e mulheres, com uma maior incidência discretamente para os homens. Quanto ao ponto de vista, se a gente pensar do ponto de vista epidemiológico, só para a gente entender qual a importância de sabermos esses dados, né? Além, obviamente, da elevada incidência da doença que a gente tem observado nos últimos anos, há um aumento significativo das mortes desde 1998, onde a gente observou quase que 90% de aumento dos casos de câncer. Se a gente comparar com as principais causas de óbito, que são AVC e o infarto do miocárdio, ainda assim, o crescimento na incidência de câncer foi muito maior. Em geral, esse aumento da incidência ele está associado a má alimentação, consumo excessivo de álcool, bebida alcoólica, tabagismo e o sedentarismo. Contudo, os registros do Ministério da Saúde mostram que as mortes por tumores malignos realmente têm um avanço significativo, que a gente não pode só ter indicação de que são por aumento desses fatores de risco. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2015 foram registrados 209 mil mortes por câncer. E quais fatores podem estar relacionados ou influenciando essas estatísticas de câncer? Muito se discute, mas eu gostaria de citar 2 fatores observados em pesquisas recentes. Um que é o envelhecimento da população, que sabidamente o câncer acaba acometendo maior pessoas com mais idade. Com o envelhecimento da população, as pessoas estão sobrevivendo mais de outras doenças, doenças infecciosas, e com o desenvolvimento dos países, a faixa etária média da população tem aumentado. E existe também uma relação não muito clara com o IDH das regiões do mundo. Um exemplo aqui muito claro, que a gente pode ver inclusive aqui no Brasil. Em algumas cidades e municípios brasileiros, o câncer já é a principal causa de morte. Para vocês terem uma ideia, 516 cidades dos 5.570 municípios brasileiros já têm o câncer como a principal causa de óbito. E existem muitas diferenças regionais. Para vocês terem uma ideia, 60% dos casos de câncer acontecem no Sudeste. Alguns tumores são mais frequentes numa região ou noutra. Por exemplo, na região Sul-Sudeste, os tumores de próstata e mama, pulmão e intestino são os mais frequentes. Já nas regiões Centro-Oeste, Norte, Norte e Nordeste, apesar de terem também uma incidência maior semelhante desses primeiros tumores citados, eles incorporam um perfil que inclui câncer de colo de útero e de estômago, por exemplo, entre os mais incidentes, apesar de ainda terem, obviamente, os outros tumores, como próstata, mama, dentre os mais frequentes. Na região Norte, especificamente, é a única do país onde as taxas de câncer de mama e colo de útero se equivalem entre as mulheres. E vale um comentário aqui sobre o câncer na infância e na adolescência. Os mais frequentes são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos. Os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas também, do sistema linfático. E existem outros tumores importantes também, como por exemplo o neuroblastoma, que é um tumor de células do sistema nervoso periférico frequentemente acometendo a região abdominal, o tumor de Wilms, que é um tumor renal, o retinoblastoma, que afeta a retina e que no fundo de olho também, no exame, às vezes tem aquela história da foto que fica mais opaco naquele olho específico, deve ser sempre investigado. Os tumores germinativos das células de origem nos ovários ou testículos, por exemplo, o osteosarcoma, que é um dos principais tumores ósseos, e os sarcomas de parte mole. Caro colega, sabia que os médicos não oncologistas podem identificar até 80% dos casos de câncer? Isso mesmo, o médico não oncologista pode identificar em seu consultório sinais de câncer e realizar o encaminhamento correto. Eu preparei um evento exclusivo, onde vou mostrar para o médico não oncologista como identificar em seu próprio consultório os sinais e sintomas do câncer em seu paciente, realizando assim o diagnóstico preciso e o encaminhamento no tempo correto,
Sou o Dr. Felipe Coimbra, cirurgião oncológico, mestre e doutor, presidente da America's Hepato-Pancreato Biliar Association de 2019 a 2020, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica de 2015 a 2017, diretor do Instituto Integra Saúde, head dos tumores digestivos do AC Camargo Cancer Center. E te espero aqui. Para se inscrever, basta acessar o link abaixo.